porque o União Rondonópolis vendeu para ganhar um dinheirinho lá, etc. Já sabe como funciona isso aí, né? O Vasco está acostumado com isso já no Campeonato Carioca também. Mas, aliás, não é só no Campeonato Carioca, isso acontece no Campeonato Paulista, em outros campeonatos também. Virou uma prática muito comum. Campeonato Brasileiro, né? Virou uma prática comum, não foi diferente na Copa do Brasil. Vai acontecer em qualquer. Mas o regulamento devia proibir. Mas o importante para o Vasco é que, assim, no momento atribulado, no momento em que o Vasco vinha de uma sequência de 4 jogos sem vitória, perdendo o Clássico no final de semana, jogando mal, teve empate com o Sampaio Correia no meio dessa história toda, e aí o Vasco precisando, no próximo final de semana, de repente vencer o Botafogo, o Vasco hoje estaria classificado, ele é o 4º colocado, mas está um bololô danado ali, o próprio Botafogo tem 14 pontos, mesma pontuação do Vasco, tem o Fluminense e tudo. É um resultado que dá um certo... Ali pode ajudar para o final de semana, porque hoje passou, ok, pode ajudar. Hoje era cumprir a obrigação e evitar a crise. Isso. Ou ter a crise. Isso, exatamente. Evitou. De vez. Passa. Então, não é que ajuda, não atrapalhou. Não atrapalhou. Não atrapalhou. Mantém a coisa do jeito que está. Sim, acho que não melhora. Mas vai encontrar com uma vitória, mesmo que seja num jogo desse, dá uma... Poderia piorar, melhorar. Porque difícil, se você empata hoje, vai para os pênaltis, passa nos pênaltis, já era um drama, já... Acho que tem um processo de recuperar um pouquinho ali a confiança, né? Mas era muito pouco provável que acontecesse, ainda que o primeiro tempo tenha Eu ia falar 0 isso. Embora o Vasco melhor no primeiro tempo, criou oportunidades e tudo. 20 minutos iniciais, o goleiro ali, foi bem do você União acaba Rondonópolis. tendo 2, 3 chances grandes tal, e é claro que o gol no comecinho do segundo tempo também dá aquela alívio, porque ali sim, ali eu acho que a tensão, o nervosismo, à medida que o tempo ia passando, ia ficando muito tenso o jogo para o Vasco, porque é isso, é obrigação, é o tipo de jogo que você não pode nem sonhar em ir para os pênaltis, porque no fim era tudo que o União Rondonópolis queria. Você vira zebra nos pênaltis. É situação dessa, por incrível que pareça. Na disputa de pênaltis não tem zebra, você vira zebra. A mudança de regulamento, ela altera o comportamento dos pequenos. Assim, e ela é justa, né? Totalmente, porque você dava vantagem para o time que ainda tinha mais recursos. O visitante jogava pelo Agora, empate. quem não vender o mando e receber um time de uma outra divisão maior em casa... Eles já fizeram isso, já pensando na venda do mando. Como o mando vai ser vendido mesmo? Pelo menos vamos tirar essa vantagem do empate para o visitante. Mas eu concordo com a mudança. Que deu uma vantagem para o Vasco. O Carille até admitiu isso, né? Eu acho que foi até um alívio para eles. E eu só queria... Eu sei que a gente está chegando ao final do programa. Não, mas pode falar. Passar. Não, só para... Temos 5 minutos. O Atlético Mineiro passou também. Sim. Né? Pelo Tocantinópolis. O Atlético Mineiro... Ali no aperto. A gente está numa discussão. Não foi nada... Foi um jogo legal, mas passou. A gente está em discussão hoje, já tivemos ao longo do dia, em outros programas, certamente teremos no Sport Center, né? Agora, que vai nos suceder aqui, que é dos gramados, os sintéticos versus os naturais. O Atlético conseguiu, ele não jogou nem no sintético, nem no natural. Hoje deram ao Atlético Mineiro um mato. Mato é uma coisa, gramado é outra. Então, assim, você olhava, você afundava o pé, certamente deixaram aquela grama crescendo, né, com erva daninha, com tudo que tinha direito. Para ficar verde, pelo menos. Para ficar verdão, né? Porque você atrapalha o outro, né? Assim, gente, cara, o Zé Boto falou disso hoje também, a gente entrevistou o Zé Boto, você também pode ver no Sport Center daqui a pouco, diretor de futebol do Flamengo, foi uma bela entrevista no Sport Center 2. É difícil a gente, em 2025, estar discutindo gramado ainda, né? Então, eu só queria fazer esse recorte. Não, mas você foi bem lembrado. Porque não dá, cara. Precisa ter alguém tomando conta do negócio e falar, gente, esse gramado aí, pelo menos, apara. Né? Pelo menos, apara. Não dá, cara. É tudo largado, abandonado, né? Aí você bota um cara como o Hulk, sim, jogar ali, porque assim, você tem jogadores caríssimos. Aí você quer que esses caras venham lá de fora e joguem aqui, aí você dá um gramado desse para ele. Ele tá louquinho para voltar. Pô, gente, vamos tentar trabalhar um pouquinho, né, direito, mas a gente sabe do que eles gostam, né? A CBF da mesada polpuda lá da CBF. A CBF não veta que você venda um mando de jogo favorecendo, mudando a ética, uma palavra forte, esportiva, de você ter o direito de jogar diante do seu torcedor.
mas você pode vender o mando para um lugar onde o gramado é horroroso. Pois é. Mas então, sei lá. Mas eu concordo, eu só trago para reflexão assim, o que o União Rondonópolis pode fazer, assim, tudo bem, eu vou jogar na minha casa e tal, mas aí ele tem o time, qual é o calendário? Do que vive o União Rondonópolis. Aí ele tem uma oportunidade. Para que serve a CBF? Não. Verdade, está perfeito. Está perfeito. Quem tem que cuidar do gramado nesse caso? Exatamente. Não a União Rondonópolis. Não. CBF, a competição é dela. A competição é dela. Não, vai autorizar a venda para um lugar onde você jogue. Porque a gente está falando de um sistema. Você tem a entidade que comanda o futebol e 27 satélites, que são as federações. As federações têm os filiados, que são os clubes, e as federações são filiadas à CBF. Então, se nesse guarda-chuva do poder, deveria chegar alguma coisa para o clube, que é uma assistência. Isso, exato. Eu já vi essa ideia, é uma força-tarefa. Você cria uma força-tarefa e fala assim, federação, vamos lá, Santa Catarina, nós vamos mandar para vocês profissionais mais variados níveis, para dar uma força, para melhorar o futebol local, vamos ouvir aí as demandas, tarará. O poder faz assim, não é comigo, eu não quero saber, eu não quero mexer. E as federações também não, porque entra uma mesada na conta do presidente da federação e entra outra para a federação. Então, esse cara não quer arrumar nada, só a vida. E eles sabem disso. Só a vida. Só a vida deles, eles sabem disso. A gente sabe os valores também. Mas logo vocês vão ter surpresa. Finalizar essa live aqui. Então, resumidamente, o Vasco fez o seu dever de casa, mesmo, na minha visão, podendo jogar bem mais do que jogou. Vale lembrar também que o Jair e o Paulinho não estão 100% e por isso também eles não foram utilizados desde o início hoje na partida e por isso eles estão sendo preservados até mesmo para ter uma recuperação mais tranquila. Isso é completamente normal, tá, gente? Completamente normal de Jair e Paulinho não estarem conseguindo emplacar uma sequência porque eles tiveram uma lesão de ligamento cruzado anterior. E a lesão de ligamento cruzado anterior, ela não é só uma lesão do ligamento, é uma lesão também que afeta a tua musculatura do corpo inteiro, principalmente a da sua perna afetada pelo LCA. Então, essa volta é realmente gradativa. Ela é aos poucos e é início de temporada, então eu acho corretíssimo o Vasco preservar cada vez mais o Jair e o Paulinho para que o Vasco não perca esses dois jogadores a longo prazo na temporada, tá bom? Saiu a entrevista já? Evitou uma goleada muito grande do Vasco no segundo tempo. Se no primeiro tempo o Vasco saiu com 0-0, no segundo tempo poderia ter sido 6, 7, 8-0, com a maior facilidade do mundo. É que o goleiro Fernando realmente fez o jogo da vida dele, fez o DVD da vida dele. Uma partida sensacional do goleiro do União Rondonópolis, que salvou tudo. O Verratti poderia ter feito 3 gols, o Paê poderia ter feito gol, o Ryan poderia ter feito outro gol, entre outros lances aqui que a gente pode falar que foram lances de gol e que o goleiro acabou salvando. Isso quer dizer que o Vasco teve uma grande atuação? Não teve, porque o adversário é muito fraco. A Copa do Brasil nessa primeira fase não é régua para absolutamente nada. Menos mal, fez o dever de casa, levou lá o seu pouco mais de R$1 milhão para os cofres do clube e conseguiu passar de fase na Copa do Brasil. Positivo? Positivo. O que fica para o jogo contra o Botafogo no próximo domingo? Na minha visão, claramente o Ryan tem que ser titular, independentemente se seja Exatamente, eu concordo basicamente com o que ele falou, que o Ryan deve sim ser titular, porque, cara, jogou ali, mesmo voltando de viagem com a seleção do Sul-Americano Sub-20, a gente conseguiu ver ali ele tendo boa interação com o Coutinho, com o Payet, então eu acho que o Ryan também fez uma boa partida com a camisa do Vasco, mas o Vasco precisa jogar com nível maior, jogar com nível o nível mental, o nível técnico muito melhor do que foi esse jogo com União Rondonópolis, porque o próximo jogo é Vasco e Botafogo. Jogo complicado, lembrando que o Botafogo também vai jogar agora pela Recopa Sul-Americana, vai ser Botafogo e Racing. Vou até conferir aqui o dia específico. Ó. O Botafogo vai enfrentar a equipe do Racing e eu vou até conferir aqui direitinho para poder passar para vocês com maior detalhe, porque, cara, o que acontecer nesse jogo vai ser fundamental também para Vasco da Gama e Botafogo. Botafogo enfrenta o Racing amanhã, então, portanto, amanhã na quinta-feira vai ter Botafogo e Racing. Se o Botafogo perder, por exemplo,
no jogo de ida, vai querer jogar a vida no jogo de volta e pode ser que poupe jogadores, e aí facilitaria muito mais para a equipe do Vasco da Gama. Em relação a reforços, o Vasco continua buscando reforços, precisa urgentemente reforçar, porque claramente nesse jogo a gente viu aí que a falta de jogadores para o ataque fez muita falta ali, realmente, né? Literalmente fez falta. Foi jogadores ali que poderiam fazer uma função diferente, partir para cima, dar uma opção diferente ali para o Felipe Coutinho e para o Payet, mas, cara, tem que reforçar, a diretoria está ciente, sabe disso, e aí, a partir desses reforços, a tendência é que o Vasco melhore bastante o seu futebol. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para perder o conteúdo. Nossa meta é alcançar 50 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficar por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!